Você já se perguntou de onde viemos? Sobre os nossos antepassados? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a nossa família, a nossa história. E sabe o que eu descobri? Que em dias de Netflix, a nossa história poderia virar um filme. Você duvida? Quando ouvimos falar na Segunda Guerra, sempre pensamos em um lado mau e nazista, contra um lado bom. Mas quando estudamos qualquer guerra a fundo, percebemos que em nenhuma guerra há o lado bom e o lado mau. O que existe são líderes maus e povos de ambos os lados que se tornam vítimas. Pessoas comuns que de um dia para o outro têm as suas vidas devastadas. E quando a guerra acaba, nós percebemos que nunca há um lado vencedor. Sempre todos saem perdendo. Essa é a família Knapp, família da Omama. A Omama é essa moça no canto direito e no centro estão os pais dela. A família da Omama era uma grande família austríaca. Esse é o Opapa. Nessa foto, ele está entre os pais da Omama. Essa é a família Molnar. Esses são os pais do Opapa. O Opapa era húngaro, de uma família tradicional e de renome na Hungria. Nesta foto estão os pais do Opapa ao lado de dois irmãos. Um dos irmãos do Opapa era militar e este carro era dele. A Oma era Frida Knapp e o Opapa era o Josef Molnar. Eles se conheceram em circunstâncias assim não muito normais. O Opapa, ele jovem, ele contraiu tuberculose ainda na faculdade e como ele teve um tio que morava na Áustria, numa cidadezinha pequena chamada Murau, e tinha um sanatório para tuberculoses, ele foi para lá e se tratou, e quando ele ficou sem problema de contágio, já curado, ele pode frequentar a sociedade e conheceu esse tio dele, que era padre da cidade. Ele perguntou aos meus avós se ele poderia trazer o sobrinho dele, que estava deslocado, não sabia falar alemão, e se ele podia trazer, porque na família da Frida tinha muita gente jovem, principalmente moças. E assim os dois se conheceram e, apesar de não saberem as respectivas línguas, o Opapa não sabia alemão e a Oma não sabia húngaro, mas por amor a gente não precisa muita palavra, se entenderam e acabaram casando.
Depois do casamento, eles mudaram para a Hungria. Com o casamento, ninguém ficou muito feliz, nem a família da Oma, nem a família do Opa. Porque a família da Oma, eles eram austríacos tradicionais e teriam gostado se ela tivesse casado com um austríaco. Principalmente, de preferência, alguém de Murau mesmo. Mas o amor não tem regras, né? E eles acabaram se casando e mudando para a Hungria. Por sua vez, a família do Opa também não ficou feliz, porque, eu não sei bem porquê, mas parece que eles eram pessoas muito influentes, pessoas muito importantes, então a Oma não era assim a nora almejada, eles queriam alguém mais importante, mas enfim, né? E eles tiveram primeiro quatro filhas, a Trude, a Grete e a Lenke, 3 filhas, né? A Trude, a Grete e a Lenke. Depois de 6 anos, as 3 nasceram assim, com 1 ano de diferença. Aí 6 anos não veio ninguém, depois de 6 anos nasci eu. E eu fui a grande decepção, porque eles estavam esperando um filho homem e veio mais uma mulher. A vida na Hungria, embora nós estivéssemos em plena guerra, a vida na Hungria era muito tranquila ainda. Nós levamos uma vida normal, de classe média, tudo tranquilo, as mais velhas já indo para a escola, a Trude e a Grete já no ginásio. Como era a guerra, né? E a Hungria era aliada dos alemães, os russos estavam ganhando território e nós tivemos que fugir. Como na Hungria a vida era tranquila, ninguém estava se preocupando assim muito com a guerra. Mas conforme os alemães foram perdendo território, começaram os bombardeios também na cidade onde nós morávamos. E com frequência nós tivemos que levantar no meio da noite e ir para o abrigo antiaéreo. E isso às vezes, diversas vezes, numa noite só. Isso era uma coisa muito terrível, porque você está dormindo, mal pegou no sono, toca a sirene, você desce para o abrigo, daqui a pouco toca a sirene para dizer que o alarme tinha acabado, você volta para casa, começa a dormir, a sirene toca novamente, você levanta de novo e vai de novo pro abrigo antiaéreo. Um certo dia, o meu pai, ele chegou na hora do almoço e diz: olha, se nós queremos sair da Hungria, nós teremos que sair agora. E daqui 2 horas sai o último caminhão com os soldados alemães que estão em retirada e eles levam quem quiser fugir. E dessa forma nós fugimos com a roupa no corpo. A única coisa que minha mãe conseguiu levar era uma malinha de roupa de neném, porque o Heinz estava para nascer. O Fritz, durante a fuga, completou seus 2 anos. Isso foi em setembro. E o Heinz nasceu dia 10 de outubro. Então imagina minha mãe grávida, nos últimos dias, e nós fugindo num caminhão, como uns retirantes aqui do Nordeste. E às vezes a gente tinha que esconder todo mundo numa floresta, porque eles jogavam
uma coisa chamada velas de Stalin, que eles jogavam umas luzes, não sei o que eram, bem, para ver se eles viam alguém, né, algum movimento embaixo. Então a gente tinha que se esconder e minha mãe tinha que ser carregada numa maca, porque ela não tinha mais condições de andar, correr. Mas com todos os atropelos acabamos chegando na Áustria, na cidade natal da minha mãe. E a família não ficou muito feliz com a nossa chegada. Primeiro, porque a cidade já estava repleta de refugiados. E segundo, uma família com 5 filhos, o 6º para nascer era um pepino. Isso não era fácil, né? Mas eles conseguiram um quarto num sítio. Nós acabamos ficando lá durante 5 anos. Depois de 5 anos, meu pai queria ir para o Chile. Ele estudou para plantar fumo. E aí nós fomos para um campo de refugiados e onde o transporte sairia para o Chile, para ir ao navio. Só que esse transporte nunca saiu e nós acabamos ficando por 2 anos nesse campo de refugiados. Não é campo de concentração, não faça confusão, é um campo de refugiados, onde nós tivemos uma moradia digna, e o Fritz e eu nós fomos para a escola, o Heinz ainda era muito pequeno. A Trude se casou com o Hubert, a Grete tinha voltado para a Hungria, porque os parentes de lá diziam para ela voltar, para mim eles queriam que a Trude voltasse, para que elas pudessem continuar estudando. Eles diziam que a situação não era tão ruim assim na Hungria. Enfim, a Trude de jeito nenhum quis voltar. A Grete era boazinha e ela obedeceu e voltou. E acabou ficando lá, sem poder sair. A Trude e o Hubert conseguiram vir para o Brasil. E eles vieram ao Brasil e a Trude ficou com saudades. Fez uma carta de chamada e depois de 2 anos nós chegamos aqui também. Meu Deus, que decepção que foi aquilo. Pelo amor de Deus. Era terrível. Era uma situação que ninguém pode imaginar. O europeu não pode imaginar a pobreza brasileira. É uma coisa inimaginável. Nós chegamos no Porto de Santos, o Roberto foi buscar a gente. E aí chegando no Jaraguá. Aí chegamos finalmente na casa da Trude, até que a casinha dela era bonitinha, pequena, mas bem arrumadinha, tudo tal. Mas a casinha da Trude era bonitinha e eram assim, 3 casinhas uma atrás da outra, assim no mesmo terreno. A primeira casa era uma casa boa, grande, que morava uma família tcheca, também refugiados. Aí vinha a casa da Trude, que era uma casa geminada. Numa parte morava a Trude, o Hubert e as 2 crianças. Naquela época ele tinha 2 anos, o Gerhard tinha acabado de nascer, tinha alguns meses. Aí nós ficamos algumas semanas, não sei, 2, 3 semanas na casa da Trude. A gente não tinha lugar para ficar, porque a casa era pequena para tanta gente. Alugamos uma casa, também uma casa bonitinha, direitinho, só que água encanada nem falando, não tinha nem luz elétrica. A Uma foi trabalhar de cozinheira, a Lenker trabalhava às vezes alguns dias de arrumadeira, qualquer coisa assim. E o Opa, ele tinha dificuldade, ele não conseguia emprego, porque ele era doente, ele era asmático, mas assim, não
grau muito alto. E ele tinha que tomar remédios muito fortes para poder respirar. E éramos nós 3 crianças. Eu estava com 11 anos, o Fritz com 8 e o Heinz com 6 anos. E fiquei tomando conta da Eve e do Gerhard. Eu cozinhava, lavava roupa, cuidava do Gerhard, que era bebê, cuidava da Eve. Depois de algum tempo chegou a Grete, que conseguiu sair da Hungria. Ela saiu como espiã, né? E passou por pedaços muito difíceis. Ela teve que ser escondida num convento para que os russos não a achassem. E aí ela conseguiu vir para cá. Aí a decepção foi dela. Mas aí a Grete chegou, começou a trabalhar. Pouco tempo depois ela engravidou da Heidi. A Heidi nasceu. E a Grete voltou a trabalhar. O Fritz trabalhou numa fábrica, ele entrou também com 14 anos. Aí depois ele começou, quando ele foi ficando mais velho, ele começou a trabalhar em outras coisas. Ele trazia, para ganhar um pouco a mais, ele trazia motores para enrolar. Não sei que raio de motores eram isso, só sei que ele ficava enrolando aqueles negócios assim, durante horas à noite, depois do trabalho ainda. Nós chegamos a passar fome durante muito tempo mesmo. Até pouco tempo atrás eu não conseguia ver chamate, porque a nossa comida era chamate e pão branco. Isso era café, almoço e janta. A gente não tinha o que comer. Minha Lenke casou também com Piste. E meu pai, como eu já tinha dito, ele era muito doente e ele tinha que tomar remédios muito fortes. E ele, depois do casamento da Lenke, ele se recusou a ingerir qualquer comida, que ele disse que ele estava comendo o pão, o pão dos filhos dele. E uma semana depois do casamento ele faleceu. Da Hungria me lembro muito pouco. Lembro que à noite, às vezes, tínhamos que sair correndo, com medo de bombas e assim por diante. Depois da Áustria, me lembro vagamente também de que cada vez que se ouvia um avião à noite, principalmente, todo mundo saía de casa e descia para um lugar onde era um pouco mais protegido. Quem normalmente me levava era a Trude, e eu ficava com muito medo. Enfim, pouca coisa eu me lembro dessa época. Me lembro um pouco mais da época que nós viemos para o Brasil, que a primeira impressão que nós tivemos foi a pior possível, porque fomos morar em Jaraguá. Em Jaraguá tinha
na época, acredito eu, menos de 1000 habitantes. Quer dizer, era uma vila, tinha uma porção de chácaras, e já no primeiro dia que chegamos aqui no Brasil, indo para a casa da Trude, estava amanhecendo e passamos por uma casinha de barro, onde, para minha surpresa, tinha um burro olhando da janela para fora e não ao contrário, que seria o burro olhar para dentro da casa. Estranhamos muito porque Jaraguá, na época, não tinha luz elétrica, não tinha transporte, não tinha absolutamente nada. Quando se precisava de alguma coisa, você tinha que ir na estação da Estrada de Ferro, pedir para o cabineiro, ligar para o cabineiro da Lapa, por exemplo, para pedir uma ambulância que alguém estava doente. E essa ambulância, quando não chovia, conseguia chegar. Se chovesse, não era possível, porque Jaraguá, tanto o acesso como o vilarejo em si, era puro barro. E passamos uma época bem apertada, inclusive com problema de escola, porque enfrentar uma escola sem saber a língua, a molecada gozando com a cara da gente o tempo todo, porque nós não entendíamos o que falavam e eles não entendiam o que a gente falava. Além da miséria que passamos, porque papai não podia trabalhar, então ficava praticamente antes eu e o papai o tempo todo. E para comer, comia quando tinha alguma coisa para comer. Quando não tinha, passava a achar um pedaço de pão quando tinha, porque em Jaraguá não tinha padaria, o pão vinha da Lapa, então nem sempre vinha. Depois papai morreu, aí ficou antes e eu, ficamos por algum tempo, os dois praticamente sozinhos, porque a mamãe trabalhava. Passamos muitos dias, a nossa comida, o nosso almoço era um ovo. Comprávamos de uma japonesa que criava umas galinhas e vendia os ovos. Então a gente, na época, só não passou fome mesmo, porque como Jaraguá era praticamente tudo chácaras, e na chácara sempre tinha frutas de um jeito ou de outro, e o moleque sempre se virou, né? Depois eu, com 13 anos e alguns meses, fui primeiro trabalhar numa fábrica de grampos. Como não tínhamos o que comer, lá eu comia uma marmita que a mãe de um dos rapazes que trabalhava também nessa fabriqueta fornecia para a gente. Aí o Hubert trabalhava numa metalúrgica, eletromecânica Dina, e arrumou para eu poder trabalhar lá. Como eu não tinha 14 anos ainda, não podia ter a carteira de trabalho, eu trabalhava clandestino, e cada vez que vinha fiscalização ou que vinha alguma coisa diferente, eu tinha que sair fugido, porque dentro da fábrica, se o fiscal me pegasse trabalhando lá, era um problema para a firma. Então, trabalhei desse jeito até eu completar os 14 anos,
Eu completei os 14 anos, tirei a carteira de trabalho de menor, ele foi registrado. Graças a Deus, trabalhei os 14 anos lá nessa firma. Por insistir, acabei me dando bem na firma e acabei saindo da firma depois de 14 anos como gerente. Eu vi um anúncio no Estadão que a Mercedes precisava de comprador. Eu vou lá preencher uma ficha sem nenhuma esperança, porque como eu não tinha estudo, não tinha nada, achei que não teria a mínima chance. Mas mesmo assim, eu vou lá arriscar e fazer essa ficha. E, para minha surpresa, talvez pelo meu nome, eu fui chamado para uma entrevista. E eu dei muita sorte que o Ziegert foi com a minha cara, como eu ainda falava alguma coisa em alemão, então ajudou bastante, porque dentro da seção onde eu fui trabalhar, não tinha ninguém que falasse nada em alemão. E como muita correspondência, muitas normas, muitos desenhos e tudo mais vinham da Alemanha, da Alemã vez, eu é que dava um jeito para, mesmo não entendendo muito bem, principalmente o alemão técnico, mas aos trancos e barrancos a gente traduzia, pelo menos a grosso modo, o que queria dizer aquela correspondência, mesmo não soubesse traduzir palavra por palavra. A vida já melhorou bastante, casei com a filha, tive um filho, Marcelo, graças a Deus está tudo bem. Hoje em dia, apesar dos perrengues todos da vida, conseguimos passar. Estamos aqui. E hoje lutando para conseguir levar mais algum tempinho. Estamos aí. Né? Ganhei e perdi muito. A família da Omama, seus descendentes, ainda moram na Áustria. Continua sendo uma família grande. A família do Opapa, família Molnar, praticamente se extinguiu na Europa. Até onde sabemos, existem apenas 2 primos vivos na Hungria. Mas a família do Opapa se perpetuou, cresceu e se ramificou mesmo, foi aqui no Brasil. Trude teve 4 filhos, que lhe deram vários netos e inclusive bisnetos, que ela teve a oportunidade de conviver. Trude faleceu aos 86 anos, em 11 de fevereiro de 2017, de complicações do Alzheimer. Grete não se casou e só teve mesmo uma filha, a Heidi. Heidi diz que optou por não ter filhos, mas que escolheu ser madrinha. Ela batizou Daniele, filha do Fritz. Grete faleceu aos 82 anos, em 2 de dezembro de 2013, de insuficiência respiratória. Lenk teve 5 filhos,
Sua filha Lídia foi a única da família que já fez o caminho inverso e mora na Áustria desde a década de 80. A família da Lenk também cresceu e ela teve vários netos e bisnetos onde teve a oportunidade de conviver. Lenk faleceu em 1º de outubro de 2014 de insuficiência respiratória. Érica é a única filha mulher ainda viva. Ela mora em Brasília, teve 2 filhos e hoje tem 3 netos. Fritz é o único filho homem vivo. Ele se mudou para São José do Rio Preto, teve 2 filhos e hoje tem 3 netas. Heinz foi o que faleceu mais novo dos irmãos. Mas talvez tenha sido o que deixou o maior legado. Ele teve 4 filhos, que lhe deram muitos netos e também bisnetos. Ele faleceu precocemente em 24 de fevereiro de 1992, de complicações de um câncer na laringe. Mama, apesar da vida difícil que teve, foi uma mulher feliz. Sempre presente ao lado dos filhos, netos e bisnetos. Ela faleceu em 21 de outubro de 1987, logo após a formatura da sua neta Heidi. A Mama, apesar de todas as dificuldades da vida, ela foi uma pessoa feliz. A alegria sempre esteve no sangue. Ela adorava passear, viajar e, principalmente, festejar. Se ela estivesse aqui, ela estaria comemorando com os filhos, os netos, os bisnetos e agora até tataranetos. Ah, mas ela está aqui. De alguma forma ela está. Ela sempre estará dentro dos nossos corações. E nós estamos aqui hoje, reunidos, não para compartilhar tristezas, e sim para compartilhar alegrias, para confraternizar, nos aproximar e homenagear a nossa Mama e o nosso Papa, que apesar de todos os percalços da vida, deixaram essa família gigante nesse mundão chamado Brasil.